Revisão da vida toda, inacreditável! Ministro Barroso retira de pauta no último momento. Um dia antes do julgamento, ele altera a pauta, ele retira a revisão da vida toda do dia 3 de abril. E isso causa uma grande preocupação nos aposentados, um grande prejuízo nos advogados que fazem questão de estar presentes nessa batalha, porque tem muito advogado que já abriu mão, tem muito advogado que eu tô vendo que já largou a mão, mas quando der certo, aí vai querer a honra, vai querer a glória. E toda a honra e toda a glória somente ao Senhor, meus amigos. O que a gente tem aqui de quem tá vendo as coisas na prática, pessoal? Eu quero acalmar o seu coração, eu quero te trazer informação para que a sua ansiedade diminua e a sua fé cresça. Quem sou eu para falar de fé dos outros? Eu só quero te ajudar, é isso, tá bom, pessoal? Vamos lá. Ministro Barroso retirou a revisão da vida toda de pauta. O que isso quer dizer? Isso é bom ou ruim? A princípio, você já pensa, pô, isso é péssimo, né? É péssimo, porque demora mais para termos uma decisão. Calma lá. O que vem acontecendo na revisão da vida toda, pessoal? Preciso construir esse contexto. Você já sabe disso, em menos de um minuto eu já falo o que está acontecendo. Bom, tivemos lá julgamento do mérito, dezembro de 2022, depois suspensão dos processos, em julho de 2023. Aí agora o julgamento das ADIs que ressuscitaram 2 processos de mais de 24 anos atrás, para daí poder indiretamente revogar a revisão da vida toda. Esse é o resumo. Na revisão da vida toda propriamente dita, nós temos o julgamento dos embargos de declaração, que servem para suprir uma obscuridade, uma omissão, contradição ou erro material. Então a gente já vê, né? Obscuridade, algo não ficou muito claro. Contradição, fundamentou em uma coisa, decidiu outra. Omissão, deixou de apreciar algum pedido, ou erro material, um erro de digitação, um erro ali claramente, né, que não deveria estar lá. Mas assim, alterar o mérito, isso já não é possível. Muito bem trazido pelo ministro Alexandre de Moraes. Inclusive vou postar depois um vídeo que o ministro Alexandre de Moraes, ele vai mudar o jogo na revisão da vida toda. Tá, prosseguindo. Doutor, tá, mas se os embargos não podem alterar o mérito, então eu tô percebendo que, na verdade, o que a gente teve foi uma manobra. Por quê? O Barroso, ele percebeu que nos embargos ele não iria conseguir alterar o julgamento. Já diante disso, né, se dentro dos embargos ele não consegue alterar o julgamento, então o que ele faz? Ele usa um outro processo, né? Uma manobra numa ADI. Só que para utilizar essa manobra, ele precisou ir além do que foi pedido na ADI, pessoal. Você sabe disso. A ADI ela só questionava a constitucionalidade ou não do fator previdenciário, do salário maternidade e de alguns artigos da Lei 9.876, a lei que trouxe as regras de transição, que falou que vai ser só de julho de 94 em diante. A lei que trouxe um caráter protetivo, de proteger o segurado. Ok. Para quem não sabia, agora você já sabe disso. Para quem já sabia, agora o quebra-cabeça está sendo montado. O que acontece aqui, pessoal? Se fosse pro Barroso e os ministros que estão acompanhando a sua tese, né? Flávio Dino, todo mundo indicado por você sabe quem. Flávio Dino, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, o Gilmar Mendes, né? Vocês sabem, né? O Gilmar Mendes ainda foi indicado lá atrás, mas o resto ali vocês sabem, né? Tem todo ali um contexto político por trás. Eu evito falar de política, mas quando a política vem interferir no julgamento, a gente tem que mostrar a realidade para os aposentados. Eu já vi vários comentários falando, não, doutor, fala aí o que tiver que falar, porque a gente precisa saber a verdade. Essa é a verdade, pessoal. Embora o governo anterior também tenha colocado o Nunes Marques, que pediu destaque, atrasou o julgamento em 8 meses. No último minuto, o Nunes Marques mudou o seu voto para falar que as ADIs podem se interferir. Então a gente ia ter um 6-5 nas ADIs contra os aposentados, a gente acabou tendo um 7-4 no último minuto.
Então, também essa visão política, ela existe, é óbvio, né? É nítida, mas também, assim, não quer dizer que o outro governo pagaria essa conta, tá, pessoal? É isso que eu quero dizer. Basicamente, nenhum dos dois governos quer pagar essa conta, vamos falar bem a verdade. Mas a gente poderia, assim como o André Mendonça alterou seu entendimento, né? O Nunes Marques, ele poderia falar, já que agora é outro presidente, então vou votar de outro jeito também. Pô, ele poderia ter feito isso, assim como ele fez no plenário virtual 3 meses atrás. Em apenas 3 meses ele mudou o seu entendimento. Vai entender. Esse adiamento já tem data prevista? Ainda não, pessoal. Ainda não tem uma data prevista. E agora você que ficou aqui até aqui. Esse adiamento é bom ou ruim? Eu vou falar só para você que ficou até aqui, tá? Pessoal, raciocina comigo, vê se eu tenho razão ou se você discorda. Estamos aqui para debater. Mas pensa comigo. Se fosse para o Barroso simplesmente enterrar a revisão da vida toda, como ele quer fazer, ele teria mantido a sessão para o dia 3. Os ministros teriam ido cumprir tabela, faz aquele voto que eles já votaram, falando que as ADIs vão interferir na revisão da vida toda e que não há mais nada que se possa ser feito, que o segurado não vai ter o direito de optar pelo cálculo mais favorável. Então, se fosse para enterrar a revisão da vida toda, os ministros iriam lá, sentariam, iniciariam a sessão, cumpririam tabela, fariam os votos deles e o ministro Alexandre de Moraes iria argumentar, o André Mendonça também, o Edson Fachin e a Carmen Lúcia também, mas daria 7-4 novamente. Ou alguém que mudasse ali, mas daria 6-5 a favor do INSS, a favor do Barroso e do Zanin e do Dino e outros. Se fosse para enterrar, é isso que seria feito. Eles teriam mantido a data, cumprido tabela, enterrariam e acabaria de vez a revisão da vida toda. Mas as questões de ordem apresentadas pelos amicus curiae, pelo IEPREV, até o próprio IBDP também, né, o Instituto de Estudos Previdenciários, IEPREV, e o IBDP também, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, apresentaram essas questões de ordem. Inclusive a Defensoria Pública da União. Aí o jogo também começou a mudar. Então, os meus parabéns realmente ao doutor Murilo White, ao doutor João Badari e os demais advogados, o próprio defensor público, doutor Gustavo Zortia também, os meus cumprimentos. Eu realmente preciso reconhecer esse ótimo trabalho que eles vêm fazendo. Então, se você quiser bater palma para alguém, bata palma para essas pessoas. Professor Nakamura, eu sou uma ferramenta de informação, eu quero trazer informação para vocês, eu quero que você se inscreva, compartilhe os vídeos. Mas assim, realmente, pessoal, eu acho que o ser humano, ele tem que saber reconhecer o bom trabalho. Isso não me faz menos advogado, isso não me faz menos profissional, tá? Eu acho que realmente a gente saber reconhecer o outro é uma virtude. Então, parabéns, doutor Murilo White, doutor João Badari e os demais advogados. Eu não gosto de ficar citando muito, porque às vezes eu esqueço alguém e é uma injustiça, né? Mas desses dois que eu mencionei, eu tô mais próximo, assim, eu vejo a luta, compra passagem, perde passagem, é tempo longe dos filhos, tempo longe da família, assim, é um desgaste muito grande, uma luta muito grande, tá? Então, assim como eu também, né, vocês sabem da nossa luta aqui, deixa a mãe com tratamento em casa, fica longe da filha, fica longe da família, é uma loucura, pessoal, só quem tá aqui consegue ver, por isso que eu quero trazer essas informações. A revisão da vida toda, pessoal, ela não acabou. Pelo contrário, acompanha comigo novamente a continuação do raciocínio. Se o Barroso ele está esperando a publicação do acórdão das ADIs, isso só fortalece a tese da modulação de efeitos, né, limitar os direitos somente para quem já entrou com a ação até a data de publicação do acórdão das ADIs. Por quê? Porque se eles julgam dia 3 e fazem essa modulação, o que os aposentados fariam? Correriam para entrar com processo. Quem não entrou? Quem já entrou? Ó, eu vou falar no próximo vídeo, né, que eu vou trazer mais uma questão de ordem. Já são 3 ou 4 aí, uma complementação da questão de ordem. Então calma, quem já entrou com processo, acalma o seu coração, que para você
né, para o senhor, para a senhora, desculpa te chamar de você, para o senhor e para a senhora, o cenário está melhor. Para quem não entrou com processo, aí o cenário tá bem ruim, viu? Vai me desculpar, mas eu tô há 3 anos, eu tenho mais de 700 vídeos aqui no YouTube falando para entrar com esse processo o quanto antes. E para quem não entrou com o processo, o cenário tá bem ruim. Claro, tome cuidado com sucumbências, custas processuais. Você tem que falar com o seu advogado. Agir da melhor maneira possível, pedir justiça gratuita, se possível entrar no juizado para se precaver dessas questões, claro. Lembrando, custas processuais não se confundem com os honorários contratuais. O contrato que você fez com o seu advogado, aí é com você, tá? Agora, das custas processuais, honorários de sucumbência, pagar o advogado do INSS e perder o processo, essas coisas, você consegue evitar isso, tá? E isso também está sendo pedido no processo. Se o Barroso está esperando a publicação do acórdão das ADIs, isso só fortalece a tese de modulação de efeitos a favor de quem já entrou com processo até a data de publicação do acórdão das ADIs. Porque se ele faz essa modulação dia 3, o acórdão das ADIs ainda não publicado, daria tempo de você correr para o advogado e entrar. Mas o que o Barroso nitidamente quer? Ele quer reduzir o custo econômico. E ele vai, né, tudo indica, né, mostrando, as atitudes dele estão mostrando que ele vai esperar a publicação do acórdão da ADI para daí votar, fazer essa modulação de efeitos. Por quê? Porque ele viu também que essas questões de ordem frearam ele. Trouxeram um freio na manobra dele, porque ele percebeu o precedente perigoso que ele está criando. Então, dessa forma, ele pausa o direito, né, dá um banho de água fria no pessoal, para o pessoal não entrar mais com a ação, e limita somente para quem já entrou com a ação. Essa é a minha tese, tenho compartilhado com outros advogados atuantes na causa, e realmente é um caminho que pode ser seguido. Por quê? Porque as questões de ordem têm fundamento jurídico. E mesmo que o Barroso queira atropelar tudo com o argumento político e econômico, ele vai deixar a sustentação jurídica do STF como um todo muito frágil. Eu já trouxe isso, e eu vou explicar melhor. Vou trazer também a nova questão de ordem, tudo isso você acompanha aqui, tá? Então eu queria fazer só esse vídeo curto, falando que do adiamento da revisão da vida toda, ainda não tem data, mas que esse adiamento não necessariamente é ruim. Esse adiamento mostra que as questões de ordem trazidas pelo IEPREV trouxeram um freio para o Barroso. O Barroso estava naquela sede de acabar logo com a revisão da vida toda e agora freou. Agora ele já viu que não é bem assim. Agora ele já viu que tem fundamentos para modulação de efeitos, para limitar o direito para quem já entrou com a ação. Revisão da vida toda não acabou, tá proibido desanimar. Ter dúvidas, ter angústia, isso é normal do ser humano. Mas saiba, tem gente trabalhando aqui por vocês. E saiba, você pode fazer a sua parte compartilhando vídeos como esse, mostrando que a verdade do INSS é a verdade só do INSS. Agora, a verdade dos aposentados, essa é a que vai prevalecer, porque essa está pautada no fundamento jurídico que já foi aprovado pelo STF. Que Deus te abençoe grandemente. Inscreva-se nesse canal, os próximos vídeos. Alexandre de Moraes vai mudar tudo na revisão da vida toda e a nova questão de ordem. É diferente, uma nova questão de ordem, uma complementação, novos argumentos do que eu já trouxe anteriormente. Revisão da vida toda, aqui é informação verificada, você vai ter seus direitos garantidos, mas precisa lutar para eles, pessoal. Deus te abençoe grandemente, inscreva-se nesse canal aqui e compartilhe esse vídeo, que é muito importante, a sua luta neste momento. Depois não adianta reclamar que não deu certo. Pelo menos aqui, até aqui, nos ajudou o Senhor. Até aqui estamos lutando firme e forte. E se for cair, vamos cair atirando, meus amigos. Então, bora lutar pelos nossos direitos. Levanta essa cabeça, joga água no rosto, faça uma oração, que a oração do justo tem poder. E o Senhor e a Senhora, eu tenho certeza que são justos, porque trabalharam e construíram esse país. Agora, não são os políticos que vão destruir tudo o que os senhores já construíram. Eu quero agradecer pelo seu trabalho. Deus te abençoe e vamos juntos.